do Senhor, irmãos. Mais um momento, né, que Deus nos dá para falarmos da palavra dele, né? Que a palavra ela possa nos instruir, nos orientar como prosseguir, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Deus, Senhor, que nos orienta, o Deus que nos consola, o Deus que nos salva, o Deus que nos liberta. Oh, aleluias, ó Pai. Esse Deus formoso, grande e verdadeiro que o Senhor é, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir esse momento nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que vamos falar do Senhor, que vamos falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bom, hoje tem uma palavra direcionada a estas pessoas, que está em 1 Pedro 2:9. Vamos ler? Vamos lá, 1 Pedro 2:9. Diz o seguinte, amém? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo pertencente a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Eu creio que nós estamos aí, amém? Nós estamos nesse texto, louvado seja o Senhor. Creio que Deus nos escolheu, amém? E mediante essa escolha de Deus, Deus fala aqui também, olha só que Deus fala. Deus está falando, né, através de Pedro, né? Está falando para o povo cristão. E diz o seguinte, aqui, em 1 Pedro 1:2. E vamos ler até, quer ver? Até o 7, amém? Ó, 1 Pedro 1, né? Versículo 2-7. Diz o seguinte: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. O 3 diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Amém? Aí no 4, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Nós fazemos parte do povo de Deus, amém? Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. No 5, essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Amém? E no 6, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. O 7, essas provações são para mostrar que a fé de vocês tem, para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro,
precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Até aí. Bom, eu creio que Deus está presente, né? Jesus Cristo está presente na nossa vida. E sabemos o que devemos fazer, o que não devemos fazer. A palavra de Deus nos ensina que, tanto aqui fala aqui que em 1 Pedro 2, 6, e também, eu lembro também, em Isaías, né? Isaías era 26, deixa eu ver aqui, Isaías 28, 16, diz sobre uma pedra de muito valor, né? Uma pedra de muito valor. Que diz assim aqui, o apóstolo Pedro, né? Falando aos cristãos, né? No 2,6 diz assim: pois as escrituras sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora eu ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. E se a gente for ver, eu vou também abrir Isaías 28, 16. Olha lá, diz também sobre a pedra, né? O gloriosa pedra. Diz o seguinte, olha, Isaías, né? O profeta Isaías também falando para o povo de Deus, amém? Diz o seguinte: por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Amém? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que ela nos salva, ela nos condena. É verdade isso. Porque mediante o nosso conhecimento da palavra de Deus, ela pode nos trazer a salvação e a condenação. Depende o que a gente fazer, o modo que a gente se conduzir. Ela pode ser a nossa salvação e a nossa condenação. Aqui fala sobre a pedra, né? E diz aqui que é uma pedra, a pedra principal do alicerce, né? Quando lá em Isaías fala sobre a pedra, está falando da vinda de Jesus, né? A pedra. Quando aqui, segundo 1 Pedro fala sobre a pedra no capítulo 2, também está falando sobre Jesus. E Jesus, sendo essa pedra pode nos causar, né? Que ela pode ser a principal do nosso alicerce para termos o quê? Uma vida segura, né? Uma vida firme, né? Também, mas essa pedra, ela pode também causar, ela também aqui diz o quê? Quem crer nela não ficará desiludido, amém? Né? E aqui no 1 Pedro 2. Também, mas essa pedra diz também que ela pode ser uma pedra de tropeço. Amém? Por que de tropeço? Porque nós que temos o conhecimento da palavra, se a gente não agir conforme fala a palavra, ou procurar agir conforme a palavra, essa pedra é de tropeço. Essa pedra é de tropeço. Se a gente quer termos uma esperança, né? Uma esperança viva, né? Uma esperança dentro do nosso coração, uma esperança que vai nos dar um conforto, né? Devemos agir conforme fala a palavra de Deus. Hoje em dia, a gente não pode descartar os mandamentos do Senhor na nossa vida. Os mandamentos do Senhor na nossa vida tem que ter tem que ser a coisa principal para nós, né? Quando meu pai começou a construir a casa onde moramos, né? E eu era pequeno,
né? Mas eu ajudava meu pai, né? Um mini servente, né? Um mini servente. Mas eu estava lá, carregava o que? Tijolos, carregava pedra, areia, né? E estava ali com ele e ele sempre falou para mim o seguinte, que na construção de uma casa, para que ela seja segura e firme, a gente tem que fazer um bom alicerce, né? Um alicerce forte. E como diz aqui a palavra, né? Trazendo isso para a palavra de Deus, se a gente quer ter uma vida saudável na presença de Deus, a gente tem que ter a pedra principal do alicerce, que é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? E diz o seguinte, que essa pedra, ela não pode ser tirada do alicerce. Ela tem que fazer parte desse alicerce. E uma vez feito o alicerce, a casa sobre esse alicerce, ela sempre estará nessa casa, nessa moradia. Então coloca, meus irmãos, né? A gente quer ter uma palavra de esperança, né? Esperança diante de Deus, uma esperança diante do que o Senhor vai fazer por nós, né? Devemos ter o quê? Essa pedra preciosa, amém? Devemos ter essa pedra que é Jesus Cristo na nossa vida, e ela vai fazer sempre parte da nossa vida, amém? Que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos conduzir, para que não saiamos da presença dEle, através da sua palavra, que possamos buscá-lo, através de orações, através de estarmos falando dEle, falando da palavra dEle para o próximo. E que essa palavra, primeiro ela possa agir dentro de nós, né? Para que ela também possa agir na vida de outros. Amém? Eu creio o seguinte, meu irmão, que Deus, Ele tem, como nos escolheu, nós temos uma tarefa. E Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? E a gente não pode lançar fora o propósito de Deus na nossa vida. Deus quer algo novo na nossa vida. Deus quer que prosseguimos para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Não deixamos nada nos confundir. Que nem fala aqui em Isaías, quando tinha certos sacerdotes e certos profetas na época que estavam tontos de bebedice. Então Isaías foi com a palavra diante dele para orientá-los. E eles falaram assim: quem é esse Isaías para nos ensinar o beabá? Né? Para nos ensinar a palavra, né, de Deus. Quem é esse Isaías? Mas hoje nós corremos esse risco. Corremos esse risco por tudo que está passando. Que não possamos ser tontos. Que não possamos perder as nossas instruções e as nossas orientações. Que possamos ter, né, em Deus e termos em Jesus Cristo a nossa forte aliança, né, prosseguirmos na nossa forte aliança e levar a palavra dele ao próximo. Amém? Que ela possa fazer parte da nossa vida também. Em nome de Jesus Cristo, que eu peço isso para a minha vida e para a sua vida, né? Jesus Cristo nos orientando, Jesus Cristo a nossa rocha, a nossa pedra, onde a nossa casa está alicerçada. Amém? Em nome de Jesus. Agradeço, em nome de Jesus, por esse momento, em que Deus possa nos conduzir e nos dar uma nova esperança, uma esperança verdadeira, que é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Muito obrigado.